Você me ouve? A mesma coisa vindo das montanhas. Estamos a entrar por um sector mais profundo. Eles vão ter de lidar com os mesmos drones. Sim. Você voltou. Você voltou. Acho que há algo, sim, com a conexão de internet. Sim, caiu e voltou. Voltou. Sim, você voltou. Os estreitos de Hormuz setentrionais, ou as ilhas na porção norte dos estreitos de Hormuz. Estou a falar em abrir o Estreito de Hormuz e a ilha Karag fica longe do Estreito de Hormuz olhando o mapa. E isso não lhes vai ser útil. Não entendo a lógica por trás disso. É por isso. Não acho que vão tentar o estreito de Hormuz. Quer dizer, desculpe, tentar a ilha Karag. Acho que isso é uma distração. Acho que vão tentar tomar as ilhas do norte e a orla costeira nos estreitos. É isso que European Union quer dizer. São unidades expedicionárias excelentes de fuzileiros navais que operam em barcos. Eles têm ospreys que conseguem descolar. Não há transporte suficiente para mover efetivamente 2.500. A 82 Miramos Precisa Mai aerotransportada do Exército dos Estados Unidos está agora em prontidão para implantação. Acho que eles vão partir de lá dentro de 2 dias. Estão a enviar mais cerca de 10.000 tropas para algum lugar. Mas, de novo, são infantaria ligeira e ainda têm de ser alimentadas. Ainda precisam de ser abastecidas com munição e outras necessidades. Os feridos ainda têm que ser retirados. Então, não importa onde você esteja, é preciso ter uma linha logística. Dito isso, há 2.000 ou provavelmente menos do que isso agora. Tropas americanas presas em 3 bases, incluindo a Zona Verde em Bagdá, Mossul e no norte árabe. Eles estão sob fogo. Eles estão sendo atacados por mísseis iranianos. Estão sendo atacados por milícias iraquianas. Milícias que o governo do Iraque vem mandando para saírem do país há 10 anos. E elas têm respondido sim, vai se ferrar. Nós vamos fazer o que quisermos no seu país. E agora? Agora todos eles estão cercados. Estão saindo vídeos constantemente da Zona Verde. Mostrando, sabe, vários pontos pegando fogo, sistemas antiaéreos sendo destruídos, os sistemas Phalanx nas paredes e nas torres sendo derrubados. E sabe, a Zona Verde não é só militar. Há diplomatas, há famílias diplomáticas. Se a Zona Verde for tomada, a presidência de Trump acaba naquele instante. Eles não estão discutindo isso, sabe? European Union falei com o Ritter no 4º dia de tudo isso e trouxe esse assunto à tona. E o Ritter, o Scott, estava na impressão de que fariam um comboio blindado para tirar essas pessoas. Em que dia estamos mesmo? Hoje é dia 22? Ou seja, já se passaram 23 dias. Quanto de comida eles ainda têm? Quanto de água resta? Quanto de munição eles têm? Quantos feridos eles têm? Não se sabe nada. E até os que estão mais ao norte, no Kurdistão, depois que Trump traiu os curdos para que fossem massacrados por Al-Jalani há 3 meses, provavelmente não estão com muita vontade de facilitar a vida dos americanos. Então, sabe o que eles vão fazer com esses caras? Talvez estejam reunindo os fuzileiros para tentar um ataque rápido para tirar essas pessoas ou reforçá-las, sabe, jogar mais gente naquele buraco. European Union não sei, mas não consigo acreditar que vão realmente agir desse jeito. Isso seria suicidariamente insano. Não restaria nada além de corpos de americanos mortos. E ainda estamos vindo daquela pequena aventura. Mas, de novo, Trump abandonou todo mundo. Sabe, ele é o grande gênio militar. Ele poderia ter conduzido a guerra do Vietnã muito melhor do que os generais idiotas que a comandaram. Por algum motivo, ele conseguiu 5 adiamentos para não ir ao Vietnã. Mas sabe, ele poderia ter mostrado para todo mundo, poderia ter se tornado um oficial. Mas não fez, mas agora ele se considera um grande gênio militar, então vai saber. Mas Donald Trump está tentando exercer muita pressão sobre os europeus. E ele até disse: se vocês não nos ajudarem, European Union, vou tomar a Groenlândia. Por isso. Ah, você vai adorar isso. Porque muitos de nós, muitas pessoas, não entendem o que Donald Trump está pedindo. Ele está pedindo uma manobra política para ajudá-lo. Ele está pedindo uma ação militar para ajudar sua operação no Estreito de Hormuz.
Poucas horas antes desta transmissão ao vivo, soubemos que o submarino britânico, um submarino nuclear, está no Mar Arábico. E o que o Telegraph noticiou? Dezenas de marinheiros foram apanhados usando drogas pesadas. Nesta emoção ao vivo, soubemos que o submarino britânico... Ah, sim. Vi esse artigo. Tipo, 90 ou 100 marinheiros estavam usando drogas pesadas. Primeiro, sejamos um pouco mais precisos nisso. Não é um submarino britânico. É um submarino da classe Typhoon dos Estados Unidos, emprestado aos britânicos. Há 4 deles. 3 estão em reparos. 1 está operacional. Os mísseis nucleares ali também pertencem aos Estados Unidos, estão emprestados aos britânicos e não podem ser disparados sem a aprovação dos Estados Unidos. A frota da Inglaterra é, praticamente inexistente. A rainha dos mares há muito deixou de ser, hoje mal é rainha de uma poça. Eles talvez consigam segurar outras frentes. Dou-lhes esse crédito, mas provavelmente não muito mais. Então acho que o que ele quer deles é apoio militar. Ele quer que façam o serviço pequeno, o serviço fácil, só abrir os estreitos. Já está quase pronto. Não há nada a fazer. Já fizemos tudo. É só entrar e fazer. Bom, isso levanta dúvidas? Se vocês já fizeram, qual é o problema então? Por que vocês precisam da ajuda de, sei lá, 8 fragatas francesas ou algo assim? Porque ele quer que franceses, britânicos e outros países sofram baias, não os americanos. Exatamente. Quero dizer, 100% você está certo. Mas é simplesmente ridículo, de um modo triste, ver essas tentativas de psiquiatria infantil, psicologia, entende? Sim, sabe, não há nada ali. Bem, estamos ocupados demais para isso. Mas poxa, vocês precisam do Golfo, nós não precisamos do Golfo. Assim, olha, a Europa está prestes a colapsar. Sejamos honestos. Provavelmente haverá fome na Europa este ano. A Europa, quero dizer, antes de mais nada, a União Europeia é dirigida por ideólogos muito ricos, que nunca sofrem, cujos filhos nunca morrem em guerras, que têm seguranças armados e comem bife enquanto mandam você comer insetos, e por aí vai. Essa é a hipocrisia da Europa. Uma Europa não russa, nós possuímos 1/3 da Europa ou 1/4, em algum lugar por aí. Mas a parte não russa, a bielorrussa da Europa. Essa é a realidade. Agora o antigo Império Australiano, particularmente a República Tcheca, a Eslováquia e a Hungria, estão se rebelando contra o sistema. E os poloneses também, na verdade, em boa medida. Mas se você olha o que está acontecendo, o Mercurius estava dizendo sobre um aumento de cerca de 50% nos custos de combustível no Reino Unido. E esse é um país que não dirige tanto quanto, digamos, os franceses e os alemães. Estamos vendo aumentos de 50%, 60% no combustível. Os preços do gás, o gás natural, já dobraram. Dito isso, eles ainda estão recebendo suprimentos, porque os últimos navios que partiram ainda estão chegando agora. Então não foi totalmente cortado, mas eles sabem que não há nada vindo depois disso. As últimas remessas de petróleo, não há mais petróleo vindo depois disso. A Rússia está basicamente dizendo, adeus Europa, não vamos esperar, até que vocês nos cortem. Estamos indo embora, ou seja, 47% do gás natural europeu se foi. Agora, em uma sociedade industrializada, cerca de 70% a 80% desse gás natural é usado pela indústria. Você não precisa de tanto gás para cozinhar e para manter as pessoas aquecidas. Na maior parte, é usado pela indústria pesada. Então, o que acontece com essa indústria? Ela já foi paralisada. Isso vai acontecer mais rápido. O que acontece quando a indústria fecha? As pessoas que trabalham nessa indústria perdem os empregos, certo? Mas então, todo mundo que presta serviços para essas pessoas nessa indústria também perde o emprego.
Aí começa o desemprego em massa. O que acontece quando os preços dos alimentos dobram? Por quê? Cerca de 30% dos fertilizantes químicos do mundo desapareceram. A maior parte da União Europeia está recusando fertilizantes russos. Isso representa 40% dos fertilizantes químicos do mundo. Sem fertilizante químico, a produção vai cair pela metade. A Revolução Verde é basicamente o fertilizante químico. A Europa corre risco de fome, pelo menos para as classes mais baixas, fome em massa. Um amigo meu, Lorenzo, é professor de ciência política no norte da Itália. Não vou dizer a cidade onde ele está agora. Ele me disse há 4 ou 5 meses que entre as classes mais baixas na Itália, há pessoas que não conseguem alimentar a família até o fim do mês. Como está, os preços dos alimentos vão disparar. Isso é para a Europa. O que acontece quando seu país é invadido por muitos imigrantes que não se adaptam, não querem se adaptar, e o governo lhes dá benefícios enquanto você passa fome nas ruas? Guerra civil. É isso que acontece. Quer dizer, vamos ser realistas. Então a Europa Ocidental está diante de um desastre. Não é o Titanic que atinge o iceberg. É o iceberg que está atingindo o Titanic. E ele bate vez após vez. Ou seja, a Europa vai entrar em um colapso em breve. Já existe alta tensão entre diferentes grupos étnicos. Olha, European Union não sou contra a imigração, mas é preciso fazê-la corretamente. Você precisa de pessoas com as habilidades necessárias. Normalmente, você não quer pessoas que só sabem cavar valas. Você não precisa desse tipo de pessoa. O seu próprio país tem muitos. European Union, garanto. Todo país tem isso. Você precisa de médicos. Você precisa de cientistas, engenheiros, profissionais de alto nível. É isso que você quer. Primeiro e segundo, você quer imigração em quantidades que se possam assimilar, para que seja possível absorver e integrar. Se você traz muitas pessoas de uma vez, elas formam enclaves e nunca se assimilam. E isso não funciona. E a Europa agora está inundada por isso. E é simplesmente um barril de pólvora. Quero dizer, é um barril de pólvora prestes a explodir. E quando alguma dessas coisas explode, quando as pessoas não têm o que comer, pessoas famintas ficam agressivas. E é isso que a Europa está enfrentando. Acho que, com o passar do tempo durante a guerra, vemos que, em Israel, estão investigando o que aconteceu e por que o sistema de defesa aérea falhou. Eles falharam, sabem interceptar aquele único míssil balístico, parece que foi um míssil hipersônico, e agora estão investigando. Mas o problema mais profundo é que estão racionando a defesa aérea, os interceptadores. Por isso isto é um problema sério agora para Israel. E quanto tempo levará para não sei, para Israel entender isso, ou não querem ou não têm, porque não parece que exista um grande plano para isso. Não acho que qualquer uma dessas pessoas tivesse um plano de verdade. Eles apostaram tudo. Não estavam apenas jogando preto ou vermelho na roleta. Eles estavam apostando no vermelho 5. E se fosse qualquer outra coisa, teríamos ferrados. Poderia ser o vermelho 6. Poderia ser o vermelho 2. Estamos ferrados. Tem que ser o vermelho 5. Quer dizer, precisávamos do colapso do governo iraniano. Ah, droga! Não colapsou. Quem olhasse racionalmente diria que eles não iam colapsar. Têm raízes profundas, têm uma rede ampla. Não são governados por um único homem. E mesmo as chamadas lideranças de um homem só nunca foram realmente de um só homem. Saddam Hussein era um ditador, mas tinha muitos generais e quadros do partido que poderiam ter assumido o lugar dele se ele tivesse sido morto e o país teria continuado funcionando. Quer dizer, é assim que as sociedades modernas funcionam. É preciso desestabilizá-las por dentro. Eles contavam com isso. Haveria revoluções e estouraria uma guerra civil. Então apostaram tudo nisso, e eles não venceram. E agora, o que você faz? A verdade é que chegam drones tipo avião e mísseis que acabam passando. Nós temos um sistema de defesa aérea na Rússia. Se você juntar todos os sistemas de defesa aérea da Organização do Tratado do Atlântico Norte, nós os superaríamos por 2 ou 3 vezes. Ainda assim, não conseguimos parar tudo. Parávamos tipo 95%, 97%. Algo ainda passa, porque você pode simplesmente sobrecarregar um sistema.
Dito isso, os americanos nunca tiveram interceptadores suficientes, nunca tiveram sistemas suficientes, nunca tiveram lançadores suficientes, nem os israelenses. O sistema Domo de Ferro israelense não foi concebido para mísseis balísticos, não é. Já o sistema antiaéreo foi feito para mísseis balísticos. E, apesar de ser meio discutível, o Domo de Ferro foi feito para palestinos dispararem foguetes caseiros, não mísseis. Foguetes em arco balístico contra Israel. Primeiro, não são muito grandes. Segundo, uma das características principais do Domo de Ferro, que é um projeto inteligente, é que ele analisa a trajetória e decide se o projétil vai cair numa área muito povoada, numa zona industrial ou em base-chave. Se for numa área pouco povoada, eles não o derrubam, deixam passar. Não tem interceptadores para tudo, então fazem apostas, apostando em disparos de sistemas de lançamento múltiplo de foguetes que são sistemas de lançamento múltiplo de foguetes disparando projéteis não guiados, não são mísseis, são foguetes não guiados, apenas fogo em salva, e eles se espalham e caem. E estão derrubando, pelo menos, os que parecem que vão atingir algo importante, porque simplesmente não há mísseis suficientes. De novo, a Rússia às vezes derruba 400 ou 500 drones por dia, normalmente fica entre 150 e 200 drones e mísseis por dia. Algo passa, mas eles fazem isso todo santo dia com sistemas em camadas. Os Estados Unidos e Israel não têm isso, a menos que você acredite no que o Bahrein e o Catar disseram, que no primeiro dia decidimos destruir cerca de 600 drones iranianos e 200 mísseis balísticos. Isso é pegar o manual do Zelensky. Ele diz: destruímos tudo, mas por algum motivo tudo está explodindo, e mesmo assim dizemos que destruímos tudo. Por algum motivo as pessoas tiram fotos de mísseis e drones passando por cima, mas nós destruímos tudo. E transformar isso e ampliar, sabe? Sim, destruímos 3 vezes mais do que o Irã disparou contra todo mundo. Sabe? Nessa historinha. Mas vemos a realidade. É um mito. Eles começaram a acreditar no próprio mito, com o número limitado de sistemas que eles têm para fazer isso. O Irã não tem tantos mísseis, ou então o governo iraniano entrou em colapso. É toda uma lista de mitos de auto-engano que eles escolheram acreditar e ainda acreditam. Bom, em parte, de qualquer forma. Sim. Sim. E foram bem específicos. Sim. Antes de encerrar, como você vê a situação na Ucrânia agora? Porque estamos tão focados na guerra no Oriente Médio. Todo mundo está simplesmente... Não estamos tão focados no que está acontecendo na Ucrânia. Por isso, muita gente quer saber o que está acontecendo na Ucrânia. Porque o Zelensky tentou dizer ao Donald Trump: vou ajudar vocês com os drones. Mas o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia? E como você vê o campo de batalha? Bem, em parte você está vendo os efeitos daquele campo de batalha no Oriente Médio. E o Oriente Médio agora está afetando o campo de batalha na Rússia, porque há um número limitado de mísseis Patriot. Muitas dessas defesas aéreas foram destruídas na Ucrânia. Senão, teriam ido para Israel ou para a Jordânia. Simplesmente não existem mais, são pedaços de metal. Isso é uma coisa. Outra, o Zelensky estava oferecendo usar seus drones e enviou suas equipes de drones para ajudar Israel. E, aliás, agora ele está reclamando, e com razão, que drones russos estão voando no Irã. Pois é. Isso foi provado por volta do 2º ou 3º dia, quando recolheram destroços do que supostamente eram drones Shahid, mas que na verdade eram Garan 2 e Garan 3 e descobriram. E havia chips russos nas placas-mãe. Está em cirílico, com o nome da empresa e tal. Eles fazem isso. Então sim, foram feitos na Rússia. Então sim, as coisas mudaram um pouco. E, inacreditavelmente, como ousam nos atacar por procuração, a vida é uma... A vida dá voltas. E o simples fato, esperem, vocês não achavam que isso ia acontecer de novo? Voltamos às noções preconcebidas.
Vocês vão apoiar a Rússia por procuração por 4 malditos anos. Vão armar a Ucrânia até não poder mais. Vão fornecer dados de alvo constantemente para a Ucrânia e não acham que a Rússia faria o mesmo. Sério, sério. Esses são os líderes do Ocidente. Esses são os líderes dos Estados Unidos. São idiotas, idiotas completos, que estão fazendo muita gente morrer. E as consequências do que estão fazendo, quer dizer, vão haver regiões do mundo sem petróleo, sem gás, que vão entrar em colapso econômico. Vão surgir guerras enormes em lugares como África e possivelmente no Sudeste Asiático. Guerras por recursos, porque isso é literalmente o que estamos criando ao cortar de 20 a 25% do petróleo mundial. Pum! E esses são os idiotas que tomavam essas decisões e faziam essas avaliações de ameaça. Sim, isso é lamentável. E temos que entender que os recursos indo para a Ucrânia ou para Israel vêm do mesmo lugar. Exatamente. Quanto à própria Ucrânia agora, é a Raspuchitsa, que significa o desmanche, a desolação. É a lama. Sabe, a neve derreteu. Está tudo enlameado. Não há muito movimento e provavelmente vai continuar assim por mais 1 a 2 semanas, dependendo da chuva. O solo precisa secar. Agora, ambos os lados no sul, ambos os lados, usam unidades de reconhecimento e sabotagem, de 3 a 10 homens. Equipes estão se infiltrando no lado do outro, estão explodindo coisas. A Rússia, os United States, para limpar campos até certo ponto, mas, na maior parte, não avançam para cidades e vilas. Estão se preparando porque é preciso muito equipamento pesado entrando e saindo. Exceto em estradas asfaltadas, não se consegue dirigir na lama. Vai afundar. Mais cedo ou mais tarde você encontra um trecho muito lodoso e líquido e vai afundar. Essa é a realidade agora. Agora, ao norte, há muito movimento russo em direção a Sumy e European Union. Vejo que essa será a próxima grande batalha. As forças russas estão a cerca de 12, 13 quilômetros de Sumy. Sumy não é uma cidade grande. Tem 250 mil habitantes, mas fica numa região bem plana e aberta. E o que ela é um grande centro logístico que também abastece. É o grande centro logístico de retaguarda para Kharkov, a oeste. A leste de Kharkov, onde a Rússia está avançando, há uma grande área de reservatórios e lagos do rio Serebrianka. E o Serebrianka passa ao sul de Kharkov e depois faz uma curva de volta. Bem, se você explodir as pontes ali, corta Kharkov pelo sul. Kharkov pelo leste já está isolado com as forças russas avançando. Devagar, por causa da lama e tal, mas avançando. Então, o que você precisa? É preciso cercar Kharkov pelo outro lado, pela retaguarda profunda. Você toma Sumy. Você os corta das linhas vindas de Kiev, aquelas linhas pelo Neva. Assim você os leva a um cerco profundo. Acho que esse será o próximo grande movimento, e já há movimento lá. Provavelmente essa é a área de maior movimentação. Em Kupinsk também há muito movimento. E Liman, Krasny Liman, não tanto combate na cidade, mas foi cercada pelo leste e pelo norte. E pelo sudoeste, as forças russas estão avançando para cortar a última ponte no rio Oka, que abastece a rota para Krasny Liman. Depois disso, sabe, fica efetivamente isolada. Mesmo que não esteja totalmente cercada, tem 2 rios atrás e não há suprimentos chegando. E uma vez feito isso, você começa a fechar o grande cerco em direção a Slavinsk. Você pega Slavinsk, Kramatorsk e cerca de 2/3 de Konstantinovka que ainda não foram tomados. Mas há avanço em Konstantinovka porque é muito difícil combater por lá. Eles jogaram muitas tropas lá tentando criar outro Bakhmut. Essa é a situação agora. Há muitas unidades de infiltração penetrando fundo.
mas não são tropas que formam uma zona de contato estável, porque são grupos pequenos. Eles sabotam, emboscam carros com suprimentos, fazem incursões ou chamam artilharia nas posições avançadas, mas não conseguem segurar o terreno porque não têm munição, suprimentos nem efetivo para manter a posição. Então essa é a situação agora na Ucrânia. Por isso está meio mais calmo. Isso acontece todo ano, estamos esperando o fim do mês. E somos desse esforço a cursor. Muito obrigado, Stas. O prazer é todo meu. Como sempre. Sabe, o próximo ponto que precisamos abordar. European Union não sou só um rosto bonito de guerra. Fui diretor de cadeia de suprimentos da Halliburton e da Cameron. Fui diretor regional de cadeia de suprimentos para a Eurásia na Halliburton. Fui também diretor de cadeia de suprimentos em projetos de construção para uma empresa de engenharia, suprimentos e construção chamada Tecnomont, na expansão de uma refinaria em Moscou para produzir E95 Petro e na construção de uma das 3 fases de uma usina de gás natural liquefeito, uma usina bem maior. Digo isso porque sei quanto tempo leva para fabricar cabeçotes de poço e seus equipamentos. Se alguns forem destruídos ou estiverem danificados nos poços, terão de ser reperfurados ou perfurados de novo, ou tampados e perfurado um novo poço. Sei quanto tempo leva para fabricar essas estruturas metálicas. Dependendo dos módulos que entram, muitos têm apenas 1 a 3 metros de comprimento, mas às vezes aparecem módulos grandes. Por exemplo, tivemos 2 com 78 metros de comprimento. Esses são feitos à mão sob encomenda. Então tenho uma ideia bem clara do que devemos discutir. Quanto tempo vai levar para recuperar tudo e voltar a funcionar quando isso acabar? Um dia isso vai acabar. E quem acha que o Estreito de Hormuz vai reabrir e em 1 ou 2 semanas os navios vão sair? European Union diria que mesmo agora os danos duram pelo menos meio ano a 1 ano, dependendo do lugar. E pode levar vários anos, talvez 5, 10 anos, dependendo da dimensão dos danos. E aquela planta no Catar provavelmente precisa de 2 anos e meio a 3 de reparos se tiverem dinheiro e equipamentos. Além disso, há um número limitado de fornecedores capazes de produzir isso. E estamos diante de uma demanda massiva. Então, sim, isso é algo para considerar agora. Isso é algo para analisar. Quais são as consequências disso? E essa é uma ruptura que não vai desaparecer em 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 1 ano. Pode levar 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 anos, dependendo de quanto dano foi causado e de quanto mais será causado. Essa é a realidade. As pessoas precisam agarrar essa realidade pelo colarinho, porque é isso que todo mundo vem aprendendo. A Rússia não consegue tapar esse buraco. Seria preciso mais uma Rússia e meia para tapar esse buraco. Sim, exatamente. Isso pode ser uma das consequências mais importantes desta guerra. E isso não vai acabar agora. Vai continuar e isso vai piorar a situação. Ponto mutão cimante. Sim. E vou dizer uma coisa antes de encerrarmos, para todas as pessoas que gritam, perfurem agora, bebê, perfuram. Claro que essa é a atitude correta, mas entendam, leva de 3 a 5 anos para levar um campo a níveis de exploração econômica. Não é da noite para o dia. Entre perfurar poços, construir infraestrutura para as pessoas e equipamentos, bombear o petróleo e levá-lo ao mercado, são de 3 a 5 anos. É esse o tempo que leva para um campo atingir exploração econômica normal. Sim. Obrigado. Obrigado, Esas. Prazer enorme, como sempre.